gente, tudo bem? Eu sou a professora Karen, professora de História, e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos conteúdos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os Estados Unidos da América e o seu processo de independência. Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias, controladas pela metrópole. E quem era essa metrópole? Era a Inglaterra. Então, da mesma forma em que o Brasil foi colônia de Portugal, os Estados Unidos, nesse momento, vai ser colônia da Inglaterra. E dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses vão usar estas colônias americanas para obter lucros e recursos minerais e vegetais que não estavam disponíveis na Europa e também vai existir uma grande exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobradas aos colonos norte-americanos. Então, para a gente entender melhor o processo de independência norte-americano, é importante a gente conhecer um pouco sobre a colonização desse território. Então, os ingleses começaram a colonizar a região no século XVII e a colônia vai receber dois tipos de colonização com diferenças acentuadas. Aqui no mapa a gente vai ver que toda essa parte que está em rosa vai ser chamada de colônias do norte e toda essa parte em amarelo vai ser chamada de colônias do sul. E o desenvolvimento dessas 13 colônias vai variar de acordo com as suas condições geográficas e os interesses dos colonos. E como eu já falei, essa colonização e essa exploração econômica vai acontecer de forma diferente, tanto nas colônias do norte como nas colônias do sul. Na colônia do norte, a gente vai ter características específicas como mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para consumo do mercado interno. Então, a gente vai ver que essas colônias do norte, elas vão ter um mercado, só que esse mercado vai ser mais no intuito de consumo interno. Então, não vai ser um mercado de exportação. Já nas colônias do sul, a gente vai ver que vai ser uma colonização de exploração. Então, eram explorados pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial. E vão ter algumas características diferentes das colônias do norte, como mão de obra escrava e uma grande produção para exportação para a metrópole. Ou seja, enquanto o norte foi se desenvolvendo com uma certa independência, econômica e financeira, enquanto o sul vai se desenvolver mantendo uma estreita dependência da Inglaterra. Então, nesse contexto, a gente vai ver que as colônias do norte elas vão conseguir uma certa autonomia financeira e econômica. Já as colônias do sul, ela vai estar estreitamente ligada à Inglaterra com um pacto colonial, tá bom? Além disso, a gente vai ver que no aspecto político, as 13 colônias, elas vão se desenvolver com uma certa autonomia. Só que com o tempo isso vai acabar mudando. A gente vai ver que no começo da colonização inglesa na América, a Inglaterra quase não vai interferir nos assuntos internos das 13 colônias. Só que a gente vai ver que isso vai mudar. E a Inglaterra vai mudar a sua política colonial e vai passar a oprimir suas colônias na América. E entre os motivos que levaram a essa mudança política colonial inglesa, a gente vai citar dois. A concorrência que as mercadorias norte-americanas faziam às inglesas no mercado externo, ou seja, a concorrência comercial. E o segundo vai ser as guerras em que a Inglaterra se envolveu. A Inglaterra vai se envolver em duas guerras nesse momento, que vai ser a Guerra Franco-Índia e a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos vai ser motivada pela disputa entre a França e a Inglaterra por terras situadas na África e na Ásia. E a gente vai ver que mesmo a Inglaterra ganhando essas guerras, essas disputas, ela vai sair abalada financeiramente. E para se recuperar, ela vai acabar aumentando os impostos pagos pelos habitantes dessas 13 colônias. E com isso, a Inglaterra vai aumentar vários impostos e taxas. E na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra vai impor uma série de leis opressivas
que vão afetar duramente os colonos norte-americanos. Uma delas vai ser a Lei do Açúcar, em que os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas Inglesas. Antes, eles tinham esse direito que era de comprar esse açúcar de quem vendesse mais barato, né? Ou das Antilhas Francesas ou holandesas. E agora, com essa lei, eles só poderiam comprar das Antilhas Inglesas, e isso vai causar um certo descontentamento desses colonos, que vão organizar vários protestos, só que não vão ser ouvidos. A gente vai ter a lei do selo, que todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo, e esse selo deveria ser vendido pelos ingleses. E nós vamos ter a lei do chá, que o quê? Que a Inglaterra vai entregar à Companhia das Índias Orientais, que estava sediada em Londres, que estava sediado uma companhia comercial inglesa, todo o controle da venda do chá nas 13 colônias. E isso vai causar um grande descontentamento desses colonos. E aí nós vamos ter um episódio desses colonos descontentes com essa lei do chá. Então, vários colonos vão invadir 3 navios ingleses carregados de chá vestidos de índio e vão jogar todo o carregamento no mar. Aqui na imagem a gente pode ver, nós temos 2 navios ingleses. Em cima dos navios estão esses colonos vestidos de índios, e essas caixas que estão jogadas ao mar são os chás. E isso foi chamado de Festa do Chá em Boston. Foi uma forma de reivindicação, né, com relação a essas leis. E em resposta a esse episódio do chá, a Inglaterra vai decretar um conjunto de leis que os colonos norte-americanos vão considerá-las intoleráveis. Então, é um conjunto de leis chamadas Leis Intoleráveis, que vai ser decretado pela Inglaterra em 1774. E são elas: o fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá no mar, ou seja, nada saía e nada entrava no porto de Boston, a ocupação da colônia pelo exército inglês e o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. E com isso, com essas leis intoleráveis impostas pela Inglaterra, nós vamos ter o início do movimento de independência. E aí a gente vai ter o primeiro Congresso da Filadélfia. Então, os colonos do norte resolveram promover no ano de 1774 um congresso para tomarem medidas diante de tudo que estava acontecendo. Este congresso não tinha caráter separatista, ou seja, nesse primeiro congresso da Filadélfia, eles não queriam a separação das 13 colônias e da Inglaterra. Eles não estavam vendo ainda, nesse momento, a independência dos Estados Unidos. O que eles queriam? Eles queriam pôr fim nas medidas restritivas impostas pela metrópole e maior participação na vida política da colônia. Agora a gente vai ver que o rei inglês não vai aceitar as propostas do Congresso. Muito pelo contrário, ele vai adotar medidas ainda mais controladoras e restritivas. E aí nós vamos ter o segundo Congresso da Filadélfia, que vai acontecer em 1776. Nesse congresso, os colonos vão se reunir com o objetivo maior de conquistar a independência. Aqui eles já vão querer a independência. Então, durante o congresso, Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Então, em 4 de julho de 1776, ficou pronta a Declaração de Independência. E por meio dela, vão se declarar livres e independentes da metrópole inglesa. Essa declaração de independência ela vai ser inspirada nas ideias de John Locke, ou seja, vai ser inspirada nessas ideias iluministas. Vamos lembrar um pouco das nossas aulas passadas, em que essa declaração vai defender o quê? A resistência à tirania, o direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade. Só que a gente vai ver que a Inglaterra ela não vai aceitar essa independência das suas colônias americanas assim de mão beijada. E aí nós vamos ter início a Guerra pela Independência dos Estados Unidos. Essa Guerra pela Independência vai ocorrer entre 1776 e 1783.
estendeu-se por cerca de 6 anos, mais ou menos, e foi vencida pelos Estados Unidos com o apoio da França e da Espanha. Se lembra lá da Guerra dos 7 Anos em que a Inglaterra e a França estavam disputando? Então, a França vai ser uma inimiga nesse momento da Inglaterra e então ela vai ajudar os Estados Unidos. E com esse apoio da França e da Espanha, os americanos vão acabar conseguindo vencer a luta e em 1783, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra vai reconhecer a independência das 13 colônias e vai ser o primeiro país da América a se tornar independente. E aí, com os Estados Unidos livres da Inglaterra, era preciso agora organizar o novo país. E de que forma? Através de uma Constituição. Então, em 1787, ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos. Essa Constituição vai ser a mesma até hoje, tá? Os Estados Unidos vai ser a mesma Constituição até hoje, só que vai receber algumas modificações com o passar do tempo. E essa Constituição, ela definiu os Estados Unidos como uma república federalista, presidencialista. Federalista porque as ex-colônias que agora se tornaram estados vão ganhar autonomia para criar suas leis, organizar suas forças militares e pedir empréstimos no exterior. A gente vai ter, seguindo a teoria de Montesquieu, os poderes executivo, legislativo e judiciário. E a gente vai ver que essa Constituição, nesse momento, não vai ser para todos. Depois da independência dos Estados Unidos, os indígenas que moravam os indígenas pertencentes a essa região vão ser duramente perseguidos, ainda mais. Os negros escravizados vão continuar na mesma condição, vão continuar sendo escravizados. As mulheres vão ser excluídas do direito ao voto. Então, a gente vai ver que essa Constituição, essa cidadania norte-americana, vai ser para homens, adultos e brancos. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenha ficado claro. E até a próxima.